Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama. Esse programa é produzido pela TV Assembleia de Minas Gerais. Desde 2018, o Brasil tem um sistema único de segurança pública, que tem como objetivo integrar as ações das polícias civis, militares, federal e as guardas municipais, para trabalharem de maneira cooperativa, sistêmica e harmônica. Em 2021, foi elaborado o Plano Nacional de Segurança Pública, com metas de diminuição de mortes violentas, latrocínios e violência contra a mulher, entre outras. Agora, em 2024, às vésperas de mais uma eleição municipal, o Panorama quer refletir sobre o que vem sendo realizado, na prática, na área da segurança pública no Brasil e em Minas, e qual o papel dos municípios nesse cenário. O que é possível fazer? Onde buscar ajuda? Como se articular? A segurança pública nos municípios é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com a professora do Departamento de Sociologia e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, da UFMG, Ludmila Ribeiro. Muito prazer, Ludmila. O prazer é todo meu, agradeço imensamente ao convite do Panorama para falar de um tema que me parece dos mais importantes nas eleições hoje em dia, que é a segurança pública. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Eu queria começar te perguntando o seguinte, a gente falou no início do programa ali sobre o Sistema Nacional, o Sistema Único de Segurança Pública. Eu confesso que eu descobri que existe um Sistema Único de Segurança Pública estudando para esse programa. Ele, teoricamente, pelo que eu entendi, é mais ou menos como o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Que integra todas as dimensões do Estado, dos municípios, enfim. O que eu queria entender e saber é como é que esse Sistema Único está funcionando na prática. Porque o SUS, de uma certa forma, as pessoas já conhecem, já estão acostumadas. O Sistema de Segurança Pública, como é que ele se articula? Então, essa foi uma das propostas pensadas em 2018 para criar uma sistematicidade dentro do Sistema Único de Segurança Pública, numa lógica muito parecida ao do SUS. Então, o SUS a gente pode pensar que ele se organiza a partir de pequena, média e alta complexidade. Então, o município que tem 5.000 habitantes, como é o caso de Minas Gerais, ele não vai ter um hospital com, por exemplo, preparado para fazer transplantes, que é uma cirurgia de alta complexidade. Ele vai ter muito mais uma política de prevenção, de resposta a pequenos incidentes de saúde, doenças do cotidiano. E a partir do momento em que a pessoa tem um quadro um pouco mais grave, ele vai mudando para média e alta complexidade. Então, a ideia era um pouco trabalhar dentro dessa lógica, pensando que as pessoas têm muito medo, por exemplo, de homicídios e do crime organizado, das facções, isso está na boca de todo mundo, mas isso não é um problema que atinge toda a população. Então, no pequeno município, como é o caso de Minas Gerais, 5.000 habitantes, o que esse sistema tem que ser capaz de dar conta? Ele tem que ser capaz de dar conta de violência contra a mulher, de violência contra crianças, população idosa, LGBT, ou seja, de prevenir esses incidentes e, caso esses incidentes aconteçam, de ser capaz de encaminhar para um sistema que é... Aí sim a gente entraria na média e alta complexidade dentro do sistema de segurança pública. Então, ele foi pensado dentro dessa mesma lógica. Qual é a grande diferença que hoje, inclusive, se debate com relação ao SUS e ao SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social? É que o SUSP, que é como a gente chama o Sistema Único de Segurança Pública, ele não é constitucionalizado. Então, por mais que seja uma legislação federal, que vai dizer, por exemplo, que as guardas municipais atuam de forma muito mais preventiva, e depois a gente tem a Polícia Militar, que já começa numa função um pouco mais repressiva, realizando prisões propriamente ditas, e depois a investigação pela Polícia Civil e a segurança do ambiente prisional pela Polícia Penal. Isso é muito difícil dessas atividades serem compartilhadas, por exemplo, em municípios que têm todas essas instituições de uma maneira muito clara e evidente, ou seja, cada um pensa só na sua função, sem se conectar com outras funções. E fica parecendo que o problema de segurança pública é sempre um problema de polícia. Então, sim, essa é a imagem que as pessoas têm, né? Tô inseguro, tem que chamar a polícia, tem que reprimir, enfim. E não é, ou seja, na verdade, o ideal é que o problema de segurança pública não apareça, que a gente seja capaz de ter
deveriam ter uma série de ações públicas que fortaleçam a ligação do sujeito com a comunidade, com o próprio território, de tal maneira que não seja necessário esse acionamento das polícias ou das guardas municipais. E exatamente dentro dessa discussão, o que hoje o ministro Ricardo Lewandowski propõe é a constitucionalização do SUSP. Dentro dessa ideia de que, da mesma maneira que o SUAS e o SUS são constitucionalizados, que a inserção desse regulamento, né, ou dessa grande moldura sobre como atuar e quais são as responsabilidades de cada uma das organizações, na Constituição, isso traria mais clareza para as forças e menos disputa entre elas por protagonismo na área da segurança pública. Perfeito. Uma discussão que está um pouco nisso que a gente está conversando é justamente sobre a questão de quanto de inteligência, quanto de recurso, quanto de dinheiro é gasto na repressão e que se poderia colocar mais, talvez, na prevenção, que é isso que você está falando. Como é que isso acontece também na prática? Isso é possível, quer dizer, buscar uma prevenção para se evitar se gastar mais na repressão? Na verdade, esse deveria ser o nosso foco, né? Quando a gente pensa, por exemplo, inclusive em termos de orçamento para as forças de segurança pública, o que se pensa na maior parte das vezes é contratação de novos funcionários para essas forças, equipamentos do ponto de vista de viatura, essa imagem bastante ostensiva das forças de segurança pública e armamento. Ou seja, eu estou pensando totalmente na repressão, não tem nada de prevenção ali. Então, o ideal seria a gente pensar em como que essas mesmas organizações poderiam, inclusive, atuar na comunidade, em diversas áreas da cidade, mas numa lógica preventiva. Numa lógica preventiva significa, muitas das vezes, que esse funcionário responsável pela aplicação da lei não vai estar armado com uma metralhadora. Se você vê um policial com uma metralhadora na rua, dificilmente você vai dizer sobre as suas inseguranças, sobre os seus problemas, né? É uma pessoa muito pouco atraente para o cidadão do ponto de vista dessa interação. Então, o ideal é que a gente pense outras estratégias que estejam menos focalizadas nessa repressão propriamente dita. Pois é, a gente viu uma pesquisa do Instituto Ver. O Instituto Ver faz pesquisas tanto para a eleição como para a questão de problemas relativos aos municípios. Para 33,73% dos entrevistados deles, cabe lembrar que eles entrevistaram pessoas em cidades com mais de 100 mil habitantes, ou seja, cidades médias e grandes. Para 33,73%, o maior problema é a segurança pública. E a questão que eu te faço é o seguinte: como dar mais sensação de segurança para essas pessoas? A prevenção é bonita, é ótima e a gente gostaria que ela funcionasse cada vez mais. Mas e a sensação de segurança? Como fazer com que a pessoa se sinta mais segura para andar, para levar os seus filhos para passear, para essa série de coisas? Eu diria que tem 3 elementos que contribuem muito para essa sensação de segurança. Primeiro, é uma cidade bem cuidada. Então, quanto mais a cidade... Então, segurança está muito relacionada com o que a gente vai chamar de planejamento urbano. Então, uma cidade que tem muitos lotes vagos, uma cidade que é muito suja, uma cidade cujas praças têm esse aspecto de abandonada, isso por si só causa muita insegurança. Né? Então, muitas das vezes as pessoas acham que vão ser furtadas, roubadas nesses espaços. Isso não tem relação nenhuma com a ausência de policiamento. Isso tem relação com o fato desse ambiente estar apresentando uma certa degradação e por isso a pessoa se sente muito vulnerável. Então, esse é o primeiro ponto. Então, sempre que a gente está falando de prevenção na área de segurança pública, iluminação pública, intervenções que qualifiquem mais esse espaço urbano, isso aumenta bastante a sensação de segurança. Tem um terceiro objeto que também aumenta bastante a sensação de segurança, que são as câmeras, mas as câmeras só funcionam se alguém estiver assistindo essas imagens e tomando decisão. Então, volta na questão que você estava chamando a atenção sobre inteligência. Então, não basta colocar a câmera, precisa que alguém olhe e fale: olha, isso daqui está indicando que, por exemplo, vai ter um furto, isso daqui está indicando que essas pessoas vão entrar numa situação de conflito, agressão. Então, que aí sim você faça um despacho de alguém, né, um guarda, para poder tentar, inclusive, evitar aquilo. Exatamente, para tentar evitar. E é o momento em que as pessoas percebem: olha, essa área é segura, porque olha, tem câmera, mas eu vi que estava acontecendo um problema e chegou alguém para interferir nesse problema.
tá? Então, só comprar câmeras e colocar mais câmeras não adianta. Essa é uma promessa que a gente, inclusive, questiona bastante, né? Hoje em dia tem essa imagem, mas aí vai poder identificar a pessoa que fez... Mas depois que aconteceu... Exatamente. É complicado, né? Bastante complicado. Então, o ideal é a prevenção. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que as pessoas se sentem muito vulneráveis, sobretudo a furtos. Por quê? Porque o furto, especialmente de celular, ele é algo que te causa milhares de problemas. Hoje a nossa vida está toda no celular. E a vida de todos nós, né? A gente pode pegar desde prestadores de serviço a grandes empresários, está todo mundo ali conectado com o celular. Então, tecnologias que ajudem, especialmente do ponto de vista de se eu for furtado com esse celular, isso não vai me causar tantos problemas. Então, bloqueamento de celulares, bloqueamento imediato, né? Então, isso é de extrema importância. E ainda hoje a gente não tem uma tecnologia nesse sentido. Ou seja, mais um motivo para a gente poder estar trabalhando com isso e estar trabalhando, sobretudo, nessas redes de revenda do telefone celular. Por que é importante trabalhar isso? Se alguém que furta um celular não consegue acessar os seus dados e não consegue revender, o celular deixa de ser um objeto atraente. Então, de novo, a prevenção. Então, esses são os dois elementos assim, que são muito importantes. E um terceiro, que aí é sobretudo quando a gente está falando de violência contra a mulher. Então, hoje a gente tem uma enorme discussão sobre assédios em locais públicos. Então, e toda uma discussão de, mas aconteceu mesmo? Será que foi assim? Assédio em transporte público. Então, especialmente do ponto de vista de campanhas que digam assédio é crime, assédio não vai acontecer, né? Como é que a gente está prevenindo o assédio? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa trabalhar mais do ponto de vista dessas dinâmicas que causam muita insegurança, mulheres e a população em geral. Bom, falando na questão da insegurança, uma outra estatística que a gente encontrou ao pesquisar sobre segurança pública foram justamente as regiões do nosso estado que são consideradas mais violentas e perigosas. Os dados são do Anuário de Segurança Pública e mostram o número de mortes violentas intencionais em cada região. Vamos ver esses números. Olha só, a gente vai ver ali, vai aparecer daqui a pouquinho as mortes violentas intencionais. Governador Valadares em primeiro lugar, Teófilo Otoni em segundo, Ipatinga em terceiro, Belo Horizonte em quarto, Juiz de Fora em quinto. Depois a gente tem Divinópolis, Patos, Montes Claros e Uberlândia. Ali mostra o número de mortes do MVI, mortes violentas intencionais, a cada 100 mil habitantes. E eu queria que você tentasse explicar um pouquinho para nós, Ludmila, o seguinte: as regiões são com um número de cidades diferentes, o número aí varia um pouquinho. Como é que a gente classifica isso? Eu posso dizer que realmente a região de Governador Valadares é a mais perigosa de Minas Gerais? Como é que funciona-se para construir essa estatística? Olha, primeiro, quando a gente está falando de mortes violentas intencionais, a gente está falando de homicídio, latrocínio, que é o que as pessoas têm mais medo. Que é ser roubado e ainda... E aí a pessoa te matar, ou porque você resistiu ao roubo, ou porque ela acha que você vai ser capaz de reconhecê-la, e exatamente por isso é melhor te violentar. Eliminar. Exatamente. Que coisa. Então, a gente está falando de latrocínio, homicídio e lesões que muitas vezes resultam em morte. Então, aquelas agressões que a pessoa fica tão lesionada que ela termina morrendo. Essa é a nossa estatística mais confiável, porque ela não depende da minha disposição em comunicar à polícia um crime do qual eu fui vítima. Então, por exemplo, se eu sou roubada, se roubam a minha bolsa saindo daqui da Assembleia, eu tenho que ir até uma unidade da polícia, fazer essa comunicação. Isso vai me tomar tempo e eu tenho que acreditar que isso é importante ou achar que isso vai resolver o meu problema. Do ponto de vista de, eu vou precisar tirar todos os meus documentos novamente, meu telefone está ali dentro, então eu preciso apresentar isso para o banco, coisas dessa natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? A maioria das pessoas... Não faz isso. Não faz isso. A gente estima que
pelo menos 1/3 de crimes graves, como roubo, não são notificados às organizações responsáveis pela segurança pública. Então, qualquer tipo de planejamento de política pública baseada nesses números que são registrados pela polícia é um planejamento enviesado, porque eu já perdi uma série de informações. Então, como é que eu faço para não perder informações? Uso a morte violenta intencional, porque tem um cadáver ali. Não tem jeito de se modificar, vamos dizer assim, aquela estatística é aquela estatística mesmo. Exatamente. Para as famílias conseguirem sepultar o ente querido, isso precisa passar por um sistema de registro. Então, eu tenho muito mais controle do ponto de vista desses números. Então, o que acontece em regiões que têm muitas mortes violentas intencionais? Geralmente, esse número fica sendo apresentado várias vezes e a pessoa começa a ficar com muito medo de sair de casa. Isso significa que essa é a região mais violenta do Estado? Em termos de mortalidade, mas talvez de outros crimes não seja. Por quê? Porque as mortes violentas às vezes estão relacionadas à disputa entre organizações criminosas, pelo especialmente domínio de revendas de drogas ilegais, mas também podem estar, e aí pode ser a região mais violenta? Pode. Se, por exemplo, essas violências, essa mortalidade é resultante de disputas pelo mercado de revenda de peças de automóveis. Então, ou seja, tem roubo, muito roubo, e também tem disputas em torno desse mercado. Então, aí tem uma dissonância entre as taxas de homicídio e as taxas de outras mortes violentas e o que efetivamente acontece me causa medo. Né? Mas quanto mais eu consumo essas informações, mais medo eu tenho. Então, eu consumo muito essas informações, eu não sei o que as organizações estão fazendo para prevenir a ocorrência desses delitos, e aí, obviamente, o que eu vou fazer? Vou ficar com muito medo, vou deixar de sair de casa, vou começar a protestar contra o governo, porque o governo não está respondendo bem ao meu sentimento de insegurança, e talvez eu nem precisasse ficar tão insegura, porque a verdade é que eu não sei o que está acontecendo ao certo. Pois é, outro dado que a gente achou também foi em relação às mortes violentas intencionais no Brasil. Esse número tem caído nos últimos anos, agora em Minas Gerais tem aumentado. Vamos ver ali no painel também para a gente ter uma noção de como a gente vai... olha lá. Em 2021, tinham 48.286 mortes violentas intencionais no Brasil. Já pulando para 2023, caiu para 46.328. Em Minas, em 21, a gente tinha 2.523, em 2023, 3.044, ou seja, subiu em Minas, caiu no Brasil. E só 6 estados tiveram aumento: o Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas e Alagoas. Isso dá para a gente, por exemplo, perceber que Minas está, vamos dizer assim, está faltando alguma coisa aqui para a gente poder... Com toda certeza está faltando. Mas está faltando, quando a gente olha para Minas Gerais como um todo, tem 2 regiões que chamam bastante atenção. Uma é essa região mais norte de Minas Gerais, que é Governador Valadares, Teófilo Otoni, em que o que a gente tem visto é um interesse maior de organizações criminosas em ocupar esses mercados de redistribuição de drogas, mesmo porque esses são pontos de passagem importante entre o norte, onde a gente tem muitas fronteiras, e o nordeste, onde a gente tem portos onde se escoa a produção da América Latina, né? O Brasil não é tão importante do ponto de vista de produção de drogas, mas ele é uma rota muito importante em termos de escoamento dessa produção para outros países, sobretudo para a Europa e Estados Unidos. Então, essa região do norte de Minas, ela é muito importante do ponto de vista, inclusive, estratégico, né? Norte como um todo, ali, nordeste e noroeste também. E uma outra região, em razão também dessa posição estratégica, que é o Triângulo Mineiro, né? Então, a gente tem visto mesmo que a violência ela tem aumentado nessas 2 faixas. Nessa faixa que está pegando ali Mato Grosso, São Paulo, e nessa outra que pega Bahia e Tocantins e outros estados da federação. Então, agora, quando a gente olha para o centro, por exemplo, a situação ela é bem diferente. Então, o que a gente tem é, inclusive, redução do ponto de vista das mortes violentas
letais e intencionais. Isso não significa que essas regiões também estejam mais tranquilas, né? Por quê? Porque como esse é o nosso único indicador confiável, a gente sabe muito pouco daquilo que dá mais medo à população, que é furto e roubo, né? Ou seja, se a gente sair aqui e fizer uma enquete, todo mundo vai ter alguém que conhece ou já teve problema. Eu posso te dizer que eu já perdi a conta dos celulares furtados. É isso que causa medo na população e por isso que a gente precisa de uma política que seja efetiva do ponto de vista da prevenção desses incidentes. A morte violenta, ela é muito mais previsível e, infelizmente, felizmente, ela é muito mais concentrada tanto em determinados territórios como em determinados perfis de sujeitos. Ou seja, dificilmente eu e você vamos morrer de morte violenta, assim como 90% da população. E por que causa tanto medo? Porque essa é a única informação que circula. Entendi. Bom, vamos voltar um pouquinho para a discussão dos municípios. Eu queria te perguntar em relação às guardas municipais. Qual que é o papel das guardas municipais? Elas estão presentes em todos os municípios? Não estão? Só nos maiores? Como é que funciona isso? Elas estão presentes hoje em boa parte dos grandes municípios, mas elas também têm chegado aos pequenos municípios, né? E têm chegado aos pequenos municípios dentro de uma lógica muito de complementação do trabalho da Polícia Militar. O que tem, digamos, alguns desafios do ponto de vista dessa lógica. Porque, em última instância, qual deveria ser o papel da Guarda Municipal? O papel de prevenção. Ou seja, evitar que esse crime aconteça. E para isso, o que ela precisa ter? Ela precisa estar em grandes locais que concentrem muitas pessoas, interagindo com essas pessoas, conhecendo quem circula por aqueles locais, exatamente para poder entender que se tem pessoas diferentes, talvez as interações sejam distintas e isso implique em algum tipo de dinâmica, ou de desvio, ou de crime, ou de violência. Então, esse é o primeiro ponto. Quando as guardas começam a atuar numa lógica muito semelhante à polícia militar, o que acontece? Elas passam a atuar numa lógica que a gente vai chamar de reativa. Então, elas esperam a coisa acontecer para depois tomar uma providência. Exatamente. Então, o fato dos municípios estarem investindo mais em guarda não necessariamente reverbera em uma melhor situação de crime e segurança, porque não necessariamente os guardas estão olhando para as imagens e tomando decisões, fazendo o que a gente chama de policiamento comunitário, que é esse policiamento preventivo por natureza. Muitas das guardas hoje vão, inclusive, demandar fuzis, vão querer fazer operações, ou seja, numa lógica que é a essência do trabalho da Polícia Militar. Então, acaba a gente tendo muita reatividade e pouca prevenção, do ponto de vista, inclusive, de entender qual é a dinâmica ali que se coloca, né? Do ponto de vista de impedir que essas violências aconteçam. Então, ter mais guardas não necessariamente é ter menos crime e mais segurança. O que a gente tem visto, inclusive, é que mais as guardas vão se tornando muito armadas, então começa a ter metralhadora, bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, as guardas vão se tornando, inclusive, um potencializador dessa violência, como a gente tem visto, infelizmente, acontecer em alguns municípios. Então, não necessariamente ter guarda é mais segurança, e não necessariamente a guarda deve trabalhar nessa postura reativa, mas muito mais uma postura preventiva, do ponto de vista de evitar, inclusive, que esses incidentes de violência contra a mulher, violência nas escolas, violência contra idosos, criança e adolescente venham a acontecer. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista. Eu queria que você desse um recado para os futuros prefeitos, para quem vai começar a governar o ano que vem, sobre os principais desafios em relação à segurança pública que eles podem encontrar nos próprios municípios. Olha, eu acho que tem dois desafios, especialmente no caso de Minas Gerais, sobre os quais a gente fala muito pouco. Um primeiro é que é função do município auxiliar aí no cumprimento do que a gente vai chamar de medidas socioeducativas de meio aberto, que são as medidas aos quais os adolescentes autores de ato infracional são submetidos e que são muito diversas da internação. E que são as medidas que mostram enorme efetividade. Então, se a gente quer interromper o ciclo de cometimento de crimes por parte dos adolescentes, a gente precisa investir nas medidas de meio aberto. E os municípios têm investido muito pouco.
Muitas das vezes os municípios, inclusive, vão pressionar para que se tenha uma unidade de internação, porque a internação, dentro dessa lógica de aprisionamento, de detenção, é o que funciona, e não é. É o contrário. Então, prefeitos, invistam em medidas socioeducativas de meio aberto, dentro de uma lógica que efetivamente seja de socioeducação, ou seja, que efetivamente seja do ponto de vista de auxiliar esse jovem na construção de uma outra trajetória de vida que não seja a trajetória de cometimento de atos infracionais. Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, que é bastante importante no caso de Minas Gerais, é o que a gente está pensando do ponto de vista de reinserção de pessoas que acabaram de ser liberadas de unidades prisionais. Então, Minas Gerais, por exemplo, hoje tem não apenas a segunda maior população prisional do país, mas também tem uma quantidade bastante expressiva de unidades prisionais. A gente tem 10% de todas as unidades prisionais existentes no país, localizados em muitos dos nossos municípios. Então, é preciso que a prefeitura pense o que fazer com essa pessoa no momento pós-cárcere. Porque não necessariamente essa pessoa tem para onde voltar, não necessariamente essa pessoa está preparada ou já está articulada do ponto de vista da reinserção em comunidade. Então, se essa pessoa não tem para onde voltar, ela pode ficar em situação de rua. Se essa pessoa não tem um tecido de proteção social articulado, capaz de recebê-la por meio dos equipamentos de assistência social, por meio dos equipamentos de saúde, essa pessoa pode acabar retomando uma trajetória de cometimento de crimes. Então, acho que essas são duas dimensões sobre as quais a gente fala muito pouco e que o município tem uma função bastante expressiva. E a terceira é investir nessas políticas de prevenção a partir das intervenções urbanas, né? Claro, podemos usar a guarda? Devemos, do ponto de vista de prevenção, devemos. Mas quanto mais a gente investir em recuperação dos espaços, manutenção desses espaços do ponto de vista de eles serem espaços convidativos para que as pessoas participem ali de atividades, socializem nesses espaços, melhor vai ser a ocupação e dificilmente a gente vai ter o cometimento de crime nessas dinâmicas sociais. Então, acho que estão aí 3 desafios para os nossos prefeitos, desafios na área de segurança pública, sobre os quais a gente quase nunca fala, porque a gente acha que segurança pública é só problema de polícia, mas temos aí uma série de atribuições relacionadas a essas temáticas. Ludmila, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com os espectadores do Panorama e vai ser um prazer continuar debatendo os desafios do município na área de segurança pública com vocês. Muitíssimo obrigado. O Panorama de hoje termina aqui. Obrigado também pela sua audiência e até o nosso próximo programa.